Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. Hoje nós vamos trazer aqui para você uma autoridade na área de educação física, professor doutor Alexandre Evangelista. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Para mim é um prazer ter a sua presença. Eu falo que muito mais do que uma autoridade, eu tenho o prazer de falar que é meu amigo. Já faz mais de 15 anos, Ale? Acho que é isso. Faz muito tempo mesmo, Paulo. Faz bastante tempo. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui, um evento desse, né? Na verdade, um podcast desse. Eu acho que é muito bacana a gente compartilhar informações. A gente se conhece há muito tempo mesmo. Sim, bastante tempo. Da época tempo que a gente tinha muito cabelo e hoje a gente não tem Exatamente. mais. Agora, então, nem se fala, né? Eu lembro que a gente se conhecia no aeroporto. Acho que foi no Jopef. Não sei se você lembra. Que foi, eu lembro. Mas isso foi lá pelos anos 2014, 2013, mais ou menos. Foi um pouquinho antes, acho que era 2010. Acho que é isso, mais ou menos isso. Eu acho que sim. Mas eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, pô, você é o professor Alexandre Evangelista, tal, eu tenho intenção de dar aula em pós-graduação, e você abriu as portas na época era a Gama Filho. Falecida Gama Filho. Faz tempo, hein? Faz tempo mesmo. Se é da época da Gama Filho, faz tempo. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Ale, eu falo que não tem coisa melhor do que você fazer a sua apresentação. Então, para as pessoas que não conhecem, para ter essa oportunidade, quem é o professor Alexandre Evangelista? Eu sou graduado em Educação Física, eu me formei já há um bom tempo. Logo depois eu entrei na área acadêmica, né? Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Enquanto isso eu ia trabalhando como personal, como professor de sala de musculação, trabalhei muito tempo. Eu fiquei aí quase 15 anos atuando na área, no dia a dia mesmo, como personal, como gerente de equipe e muito como professor de sala. E aí, em determinado momento, tive que escolher, né? Ou continuava atuando no dia a dia, ou eu seguia a carreira acadêmica, que foi o que eu fiz. Eu já passei aí por algumas universidades. Hoje eu sou coordenador do curso de Educação Física lá no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. A gente tem um curso de licenciatura e bacharel lá, a gente está com quase 800 alunos no curso. E eu também trabalho na assessoria técnica científica da TecFit, a rede de academias que usa eletroestimulação. Hoje a gente tem 50 unidades pelo Brasil. E, por fim, eu também trabalho como coordenador dos cursos de pós-graduação da FMU e da Faculdade Forte. Sou pai de uma menina e um menino, tenho um cachorro e já sou casado há quase 14 anos. Então é isso. Na verdade, eu fiz um pouquinho de tudo e tudo de um pouco. Eu falo que eu tenho o prazer hoje de falar que nós vamos fazer 2 episódios. Olha só, hein? Você que é profissional da área de educação física, estudante e até mesmo quem treina em academias, clubes, enfim, não pode perder de assistir na íntegra esses 2 episódios. O primeiro nós vamos falar sobre emagrecimento saudável, que hoje em dia as pessoas querem cada vez mais emagrecer, fica procurando aquelas fórmulas ali de emagreça 10 quilos em uma semana. A gente ouve muito isso, né? O problema é que as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E isso é um grande problema. A gente vai discutir mais. Tem outros fatores aí que impedem as pessoas de emagrecer. E a gente vai ver que o emagrecimento ele é a parte simples da coisa, né? Porque o emagrecer e manter-se magro que é o mais difícil. E a gente precisa entender que também tem diferença entre emagrecimento e perda de peso, né? Sim. A gente vai discutir tudo isso no nosso bate-papo, que vai ser bem legal. Perfeito. E para começarmos, acho que é importante falar um pouco, uma linguagem bem simples, até porque a gente tem aqui vários praticantes de academia, de atividade física em si. Quando se fala de emagrecimento, até para ter essa distinção, como você comentou agora há pouco, o que a gente pode falar sobre emagrecimento, pensando mais nas questões básicas, fisiológicas, enfim? Bom, vamos lá. Quando a gente quer falar de emagrecimento, o que é o emagrecimento? Primeira coisa que a gente tem que entender, o emagrecimento ele não é agudo, ele é crônico. Então você tem alguns pilares que são básicos aí para você poder trabalhar com emagrecimento. Vou resumir aqui rapidamente. Primeiro, tem que praticar exercício em torno aí
de 2 a 3 vezes na semana no começo. Depois, tem que manter um bom nível de atividade física, levar o cachorro para passear, subir e descer a escada, trabalhar em torno aí de 7 a 10 mil passos por dia. Terceiro, você tem que ter uma alimentação regrada, você tem que ter uma alimentação saudável e balanceada. E o quarto e último pilar é a manutenção desses hábitos pelo maior tempo possível. Quando a gente fala em emagrecimento, a literatura gosta de usar um termo chamado de recomposição corporal. E o que é recomposição corporal? Você vai trocar músculos por gordura ou gordura por músculos. Na verdade, você não tem nenhum desses dois entrando na parada. O que acontece na recomposição corporal é que você diminui a quantidade de massa magra, de massa gorda, perdão, e aumenta a quantidade de massa magra. Não é que você vai trocar um pelo outro. Você diminui a quantidade de gordura que você tem no adipócito e aumenta o tamanho aí da fibra muscular. Você tem hipertrofia. Isso é recomposição corporal. É a isso que dá-se o nome de emagrecimento na prática. Agora, qual que é a diferença de emagrecimento, que foi tudo que eu acabei de explicar aqui, e a perda de peso? A perda de peso, você se preocupa só com o número da balança. A perda de peso, você pode ter, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa aí, pode ficar mal e perder peso. Pode ficar doente e perder peso. A perda de peso, você trabalha com estratégias mais desesperadoras aí de atuação, como, por exemplo, quando a gente fala em perda de peso, é tomar remédio e não fazer exercício. Você vai ter perda de peso, só que você vai ter aí uma perda de peso sem qualidade. Basicamente, então, diferença de emagrecimento é um processo crônico e planejado. A perda de peso você vai reduzir números na balança, independente aí de ser massa gorda ou massa magra. Então, a perda de peso você não tem qualidade. E normalmente quando as pessoas perdem peso, elas têm o reganho de peso. E é aí que está grande parte do problema. Perfeito. Podemos dizer que a balança é uma vilã? A balança depende de como você, da relação que você tem com a balança. Então, a balança, ela é vilã ou ela é mocinho? Basicamente depende da relação que você tem com essa balança. Por exemplo, se você tem uma pessoa, e tem alguns estudos que mostram isso, né? Aquela pessoa que se pesa todos os dias, ela tem um controle maior do seu peso e, por consequência, ela consegue manter o peso por mais tempo. Agora, aquela pessoa que usa a balança como de forma autodepreciativa, aí talvez não seja tão interessante. O importante é a gente pensar, eu vou usar a balança para manter-me no meu foco, para manter-me na minha rotina saudável de mudança de hábito? Legal. Agora, eu vou usar a balança como forma depreciativa? Toda vez que eu subo na balança e vejo que eu ganhei peso, eu vou chorar e abrir um pote de sorvete e comer mais ainda? Não, aí você tem que tomar muitos cuidados. Então a balança ela pode ser boa ou ela pode ser ruim no processo de emagrecimento. Eu não gosto muito de usar a balança. Eu acho que é bacana a gente pensar na estratégia de recomposição corporal, como eu falei. O que isso quer dizer? Quando eu atuava muito na prática como personal, e até alguns meses atrás eu ainda tinha os meus clientes, antes de me dedicar totalmente à área acadêmica, o que eu gostava de fazer? A cada 3 meses eu fazia uma avaliação da composição corporal desse cliente. Então eu trabalhava com a avaliação das dobras cutâneas e também de circunferência corporal. Por quê? Porque são medidas que você consegue passar para o cliente. Olha, você tinha, por exemplo, aqui 45 centímetros de coxa, depois de 3 meses treinando, você reduziu para 43 centímetros. Olha, você tinha 50, vamos chutando valores aqui, 50, 60 centímetros de circunferência de quadril, agora você reduziu nesses 3 meses 4 centímetros de circunferência de quadril. Você tinha um percentual de gordura de 29%, agora está em 27,5%. Então, são medidas palpáveis que você pode mostrar para o seu cliente que ele está progredindo, além da balança. Porque seguindo aquela linha de recomposição corporal, quando a gente pensa na balança e você ganha massa magra, você tem um peso maior no final das contas. E às vezes você pode ter tido uma recomposição corporal, ou seja, reduzir o percentual de gordura, aumentando aí a quantidade de massa magra, sem mudar nada na balança. E isso também precisa ser considerado pelos profissionais. Da importância de você ter as ferramentas adequadas para ter o diagnóstico, né? Porque, infelizmente, é muito comum a gente ver as pessoas ter apenas como base a balança. Foi o que eu falei, ela ajuda, mas ela pode atrapalhar, porque às vezes, olha só o que pode acontecer, é bacana você ter falado isso, porque imagina o seguinte, eu tô lá na balança, eu subo, eu tô treinando há 3 meses com você, o professor Paulo lá,
que é um cara super competente, que tem uma vasta experiência na atuação aí como personal. Eu vou treinar com você, você sabe exatamente como conduzir as sessões de treino para emagrecimento. De repente eu estou 3 meses treinando com você, eu subo na balança e falo, eita, eu ganhei 1,5 kg. O que eu vou pensar? Eu vou falar, não, o Paulo está fazendo alguma coisa errada, é ruim, ele não serve. E aí eu começo a me desmotivar. Por isso que é importante a gente trabalhar, quando vai atuar no emagrecimento como personal, tem que fazer avaliação física. É fundamental, porque aí você consegue acompanhar a evolução da composição corporal do cliente e ir fechando lacuna. Outra coisa que eu gosto de fazer, a cada 3 meses eu faço uma avaliação completa, né, de composição corporal, de circunferência e também faço a avaliação das capacidades físicas, para comparar o cliente com ele mesmo. Só que todo mês eu também faço só circunferência e só composição corporal. Por quê? Porque aí eu consigo acompanhar o cliente mês a mês. Que eu posso usar isso como fator motivador para que ele continue na rotina de treino ou também para alertá-lo que ele está faltando muito e por isso ele não está tendo tantos resultados como ele tinha anteriormente quando ele vinha treinar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? No processo de emagrecimento, você precisa ter controle das variáveis. Porque, veja, é mais fácil hoje, tem alguns estudos que mostram que eles estão trabalhando com análise do comportamento e a aderência ao exercício. E o que esses estudos mostram? O pior perfil de cliente que a gente pode ter na área é aquele cliente mais jovem, sedentário, com sobrepeso e que o objetivo primário dele é o emagrecimento. Esse cliente, com todas essas variáveis, é o que menos tende a ficar. Pra você ter uma ideia, tem alguns estudos que falam que a chance desse cliente, jovem, sedentário, com sobrepeso e que tem por objetivo emagrecimento, a chance dele continuar na academia depois de 4 meses que ele fez a matrícula é menor aí do que 12, 10%. Então, a gente precisa começar a entender que se eu não tiver ferramentas, como você mesmo falou, para manter a aderência do meu cliente a um programa de exercício, a gente vai continuar tendo os mesmos problemas que a gente tinha quando nós nos formamos lá atrás, nos anos 2000. Sim. Se você for pensar bem, não mudou nada. As pessoas continuam sedentárias, continuam sem gostar de treinar, não mudou. Eu só acho que tem uma diferença, Lê. Eu falo que hoje nós estamos num momento de excesso de informação. Não sei se você lembra, antigamente era muito comum as pessoas confiarem mais no que o profissional de educação física falava e muitas vezes tinham até protocolos que não deveriam ser aplicados que as pessoas não questionavam. Hoje em dia, muita gente que busca o emagrecimento vai na internet e começa a achar receita A, B, C ou D para emagrecer rápido, acha que só tem que fazer treino de resistência aeróbia, não tem que fazer mais nenhum tipo de meio de treinamento. Então, essa é até a pergunta que eu queria falar. Para quem está ouvindo e que tem essa crença de que só emagrece fazendo esteira, o que você acha disso? Será que o meu cliente vai emagrecer só fazendo esteira? Essa pergunta é fantástica. Mas a resposta é não. Porque, veja, quando você faz o treinamento cardio, só o cardio, o aeróbio, o endurance, associado a uma dieta de restrição alimentar, você vai ter perda de peso? Vai. Você vai ter perda de peso. Só que de cada 10 quilos que você perde, 2,5 kg vai vir de massa muscular. Porque o seu corpo ele não sabe que está querendo perder peso. O que ele vai entender? Olha, esse indivíduo está gastando muito mais caloria do que ele gastava anteriormente e a ingesta dele diminuiu absurdamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a utilizar de outros subterfúgios aí para manter a minha energia em dia. Aí o que acontece? Primeiro, ele vai ficar menos disposto no dia a dia dele. Então isso quer dizer que o corpo vai fazer com que ele gaste menos energia. Não é que o metabolismo vai ficar lento, não é isso, é que ele vai gastar menos energia porque ele vai ficar menos disposto. Porque ele está numa dieta de restrição, fazendo exercício, vai ficar menos disposto. Segunda coisa importante, como ele teve perda de massa muscular, ele vai ter um gasto calórico menor durante o dia, porque ele vai ter menos músculo, que tem um equivalente metabólico aí de gasto calórico importante no dia a dia, e segundo, ele vai ter menos vontade de se movimentar. No final do dia, o gasto energético dele
vai ser menor. Por isso que no processo de emagrecimento, o que a gente tem que pensar? Eu preciso aliar o treinamento de força junto com o treinamento cardio. O treinamento cardio é o carro-chefe no emagrecimento. Ele vai potencializar o gasto calórico. Só que o treinamento de força ele vai ajudar a manter a massa muscular e vai potencializar o gasto calórico do treino cardio. Então, a melhor estratégia é o treinamento combinado. E aí, para quem quer emagrecer, tanto faz, tá? O cardio vir antes ou vir depois. O importante é fazer o cardio na sessão de treino. Coloquei aqui uma observação interessantíssima. De cada 10 quilos... 2,5 kg vem de massa muscular. 2,5 kg. Então, se você acha que só emagrecendo, fazendo um treino aeróbio é o suficiente, porque ele tem como base a balança. Uhum. Ele acha que vai estar saudável desse jeito, né? Então, olha só quanta bobeira a gente vê hoje no mercado, quantas bobeiras a gente vê as pessoas falando nas redes sociais. E cabe a nós, cabe a você que está assistindo aqui, entender esse cenário e procurar profissionais qualificados que queiram fazer esse trabalho sério. Principalmente como você falou de treinamento combinado, que existe bastante questionamentos na literatura, mas hoje em dia já tem muitos estudos, né, Ale, que comprova sobre isso, né? Sim, sim. Tem estudos aí, por exemplo, que eles pegaram indivíduos obesos e dividiram esses obesos em 4 grupos. Um grupo controle que não treinou, outro grupo que só fazia o treinamento de força, outro grupo que só fazia o treinamento de endurance e um terceiro grupo que combinava essas duas rotinas de treino. E o bacana é que eles trabalharam equalizando o tempo de treinamento durante a semana. Então todo mundo treinava meia hora. O grupo que fazia o treino combinado pegava 15 minutos do treino cardio e 15 minutos do treino de força e jogava numa sessão. Ao final de 12 semanas, treinando de segunda a sexta, o que eles viram? Que a melhor estratégia para trabalhar com a recomposição corporal foi o treinamento combinado. E, de novo, tanto faz a ordem que você vai colocar o treinamento de força ou o treinamento de endurance para o emagrecimento, isso não tem diferença, porque o que vale é o gasto calórico da sessão. Entendi. E tem um tempo mínimo para fazer o treino aeróbio? Não. Combinado? Não, na verdade não. O que se recomenda é, tenta seguir as recomendações aí do Colégio Americano, né? Quanto tempo eu tenho que fazer de aeróbio num processo de emagrecimento, por exemplo? O ideal é que você trabalhe em torno de 20 a 30 minutos por sessão de treino com o estímulo cardio. E aí, tanto faz a intensidade, tá? Também tem isso. Tem muita gente que fala, o HIIT, o treino intervalado de alta intensidade é bom para emagrecer, melhor do que o treino contínuo de intensidade moderada. Não é. A vantagem do HIIT é que você poupa tempo. Então, por exemplo, você pode escolher fazer 30 minutos de um treino contínuo de intensidade moderada ou fazer 15, 20 minutos de HIIT. Porque no final das contas, os resultados estéticos eles vão ser os mesmos. Só que no caso, o HIIT ele vai trabalhar com economia, com treinos mais eficientes em termos de tempo. Então essa é a única diferença. Entendi. E esses 20 minutos, contínuo ou intermitente? Aí você que manda. Não tem tanta diferença não. Tanto contínuo quanto intermitente são duas boas pedidas aí. Se você quiser condicionar mais rápido o seu cliente, o treino intermitente ele é um pouco melhor. Mas em longo prazo, as adaptações vão ser muito parecidas. A única coisa que a gente tem que pensar é em relação ao prazer. Porque quando você tem um indivíduo... Olha só, quando a gente fala de prazer e exercício, olha o que a gente tem que considerar. Quando você pega um indivíduo com sobrepeso, sedentário e que tem o hábito de não fazer exercício é desprazeroso para ele. E aí vamos lá, de novo, ele é sedentário, está com sobrepeso. Você vai colocar ele para trabalhar de forma intervalada, eu não estou falando em esteira, estou falando na própria bicicleta mesmo, por exemplo. Vai colocar ele para fazer um HIIT na bike estacionária, a chance de ele sentir um desprazer é maior do que sentir prazer. Então, às vezes a gente acha que está ajudando o cliente, não está, ele não quer fazer. E trabalhar com métodos intervalados de alta intensidade no começo pode gerar mais desprazer do que prazer. É por isso que você tocou num ponto fundamental. A gente precisa avaliar o cliente, a gente precisa conhecer o cliente antes de prescrever exercício. Tem gente, por exemplo, que não faz nem anamnese para conhecer o cliente. E não pode. Eu falo porque tem alguns clientes que não gostam de fazer o treino contínuo por muito tempo. Então, será que uns 4, 5 minutos... Faz 1, 2 exercícios de musculação, depois volta. Você acha que é uma estratégia interessante nesse processo? Vou falar agora de uma estratégia bacana para quem quer emagrecer e quer fazer exercício. Sempre lembrando que a gente tem os 4 pilares, né? Tem que fazer exercício? Tem, mas tem que praticar atividade física no dia a dia. Tem que ter uma alimentação saudável e tem que manter esses hábitos pelo maior tempo possível. Mas agora pensando no exercício, aquele cliente que te procura para emagrecer.
e ele não gosta muito de rotinas não dinâmicas de treino, ele acha a musculação monótona, por exemplo. Ele não tem paciência para fazer o cardio durante muito tempo na esteira ou na bicicleta. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar em forma de circuito e a cada 3 exercícios de força, você coloca 3 minutos de cardio. Então pensa no seguinte, ó, o que dá para fazer? Faz um exercício para peito, um para coxa, um para tríceps, 3 minutos de cardio. Um para costas, um para coxa posterior, por exemplo, um para bíceps, 3 minutos de cardio. Um para deltoide, um para glúteo, um para panturrilha, 3 minutos de cardio. Então, quando você trabalha com métodos como um circuito, como um bisete, que você combina exercício e coloca o cardio no meio, você trabalha de forma mais dinâmica para o cliente, principalmente aquele que não gosta dos treinos mais convencionais e mais chatos e tradicionais e tem por objetivo o emagrecimento. Perfeito, Ale. Então, ó, prestou atenção na dica? Se você não gosta de treinamentos contínuos, faça de forma intermitente, combinando com treinos utilizando peso corporal, equipamentos, entre outros, né, Ale? Dietas. Você falou que um dos pilares é a alimentação. Existem as famosas dietas da moda. O nosso foco aqui é mais direcionado à promoção da saúde. Deixar bem claro isso. Não é uma prescrição, a gente não vai aqui prescrever nenhuma dieta. Claro que não. Mas temos o dever de falar sobre promoção de hábitos saudáveis. E eu acredito muito nessa questão dos pilares, que sem alimentação adequada é impossível você aumentar a massa muscular, emagrecer ou ter uma vida saudável. O que você acha, Ale? Essa questão das dietas da moda, intermitente, cetogênica, entre outras. Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que entender é que quem tem que prescrever dieta, como você bem falou, é um nutricionista ou uma nutricionista. Mas falando um pouco de dieta, e a gente que trabalha com emagrecimento, a gente tem que ler sobre isso, é Sim. claro. Uma coisa importante, toda dieta ela vai gerar redução de peso. O grande X da questão é por quanto tempo você consegue manter essa dieta. É isso que a gente precisa pensar. E aí imagina o seguinte, quanto mais agressiva for a dieta, mais problemas para mantê-la em longo prazo. Tem alguns estudos que comparam jejum intermitente, dieta cetogênica, a dieta paleolítica com dietas standard, aquelas dietas tradicionais feitas pelo Nutri ou pela Nutri. E o que esses estudos viram? No longo prazo, depois de 6 meses, por exemplo, 4 meses, 8 meses, não há diferença no emagrecimento em relação às dietas. Por quê? Porque todas elas têm um objetivo em comum, que é diminuir a ingesta energética. O que diferencia uma dieta da outra, e eu vou repetir aqui, é a agressividade com que essa dieta é colocada no dia a dia do indivíduo. E quanto mais agressiva for a dieta, pior é a manutenção. Só para vocês terem uma ideia, teve um estudo bacana que comparou uma dieta standard, como eu falei, uma dieta padrão, que reduzia em torno de 25% a ingesta calórica no dia a dia do indivíduo, todos os dias, e uma dieta com jejum intermitente, no esquema 5-2, que quando vocês olharem aí, 5-2 é o jejum intermitente. 5 dias comendo à vontade, 2 dias com restrição de 75% da ingesta calórica diária. E o que eles viram? Eles viram que ao final de 6 meses, todo mundo emagreceu. Todo mundo reduziu o percentual de gordura. Só que quem estava no grupo do jejum intermitente teve uma aderência ao programa dietético 30% menor do que o grupo que estava na dieta standard. Então, mais uma vez, quanto mais agressiva for a dieta, pior é a manutenção. Perfeito. Nós temos hoje em dia também as questões de cirurgias, né? É muito comum você ver, até pelo próprio SUS, pessoas que não deveriam fazer a cirurgia bariátrica e acaba tendo esse tipo de recurso. Aí acaba gerando um problema enorme, porque às vezes a pessoa não pratica atividade física, não fez um trabalho psicológico, que é muito comum, e até mesmo a própria dieta não teve essa mudança. Então, quais são as principais recomendações que a gente pode passar para quem está assistindo aqui ou ouvindo, no sentido de o que deve ser feito principalmente para as pessoas que estão pensando fazer uma cirurgia bariátrica ou aquelas que já fizeram? Olha só, cirurgia bariátrica no processo de emagrecimento. Boa ou má ideia? É uma má ideia. Porque, veja, eu não estou dizendo que a cirurgia em si seja ruim, não. É uma estratégia para melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas. Eu estou colocando a culpa nas pessoas, não na cirurgia. Porque, primeira coisa, para você fazer uma cirurgia,
bariátrica, que o pessoal fala que é redução de estômago, você precisa estar com IMC de 40 ou acima, ou seja, obesidade mórbida. E muitas pessoas não se enquadram nesse perfil. Outra coisa, quando o médico fala que a pessoa ela não tem o perfil, a não ser que ela ganhe mais peso, o que a pessoa vai fazer? Vai engordar. Vai ganhar mais peso para depois poder fazer a cirurgia. Então, já está tudo errado. Vamos lá, vamos fazer de conta que a pessoa faça a cirurgia. Fez a cirurgia, quais são os problemas? Vai precisar passar por uma nutri, porque vai ter que tomar vitamina, vai ter que tomar sais minerais, porque senão pode começar a cair o cabelo, pode começar a cair as unhas, pode começar a ter transtornos psicológicos. Tem coisa que as pessoas não falam, mas você tem uma incidência de até 50% de pessoas que se automutilam, começam a se automutilar depois que passam por uma cirurgia bariátrica. Além disso, você tem pessoas que aumentam o risco de autoenvenenamento, você tem pessoas que começam a beber, viram alcoólatras, tem pessoas que não conseguem em longo prazo suportar a pressão de ter feito a cirurgia bariátrica. Então, o acompanhamento nutricional e psicológico é fundamental, porque quando você faz a cirurgia, você não muda o hábito. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que vai resolver num passe de mágica o problema delas. Então, é muito mais fácil fazer o exercício para tentar atingir a redução do peso do que efetivamente fazer a cirurgia bariátrica. E tudo bem você querer fazer a cirurgia bariátrica desde que você se enquadre aí nos critérios. Mas se você não mudar os hábitos, você vai voltar a ganhar peso, porque o estômago ele é um órgão que dilata. Então, mesmo tendo feito bypass lá, você vai ter reganho de peso em longo prazo. E isso pode trazer problemas psicológicos e fisiológicos extremamente complexos que podem levar a óbito. É muito mais uma questão comportamental, né? E hoje em dia as pessoas só estão preocupadas com a questão imediatista, né? Tem que resolver aquele problema o mais rápido possível. E nós sabemos que não é bem por aí, né? É bem diferente, é bem diferente. É diferente. O emagrecimento ele é crônico, né? Ele não é agudo. Alexandre, o povo quer saber. Opa. Por que algumas pessoas emagrecem mais rápido do que as outras? Porque elas têm hábitos melhores. Assim, veja, uma coisa que as pessoas... lendas do exercício e do emagrecimento. Primeira lenda. Então anota aí. Lendas do exercício e do emagrecimento. Primeira lenda. Eu tenho metabolismo lento, por isso eu não emagreço. O seu metabolismo, criatura divina, criada pelo Criador, o seu metabolismo, ele é o mesmo dos 18 aos 60 anos, ele não vai mudar. É o mesmo, tanto para homem quanto para mulher. Então, metabolismo lento não existe. Segunda lenda. Eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu ganho peso. Não. Mesmo que você tenha hipotireoidismo e ganhe peso, esse ganho de peso não passa de 2, 3 quilos. Quando você começa a tomar o medicamento, você tem essa perda de peso. Então, o peso normaliza quando começa a tomar medicamentos, tratamento. Terceiro, eu tenho genética. Eu posso engordar por causa da genética. Esse até justifica um pouco. Né, você tem aí realmente alguns genes que são expressos que têm associação com a obesidade. Mas mesmo assim, nesse caso, você se tornar ou não obeso vai depender do seu estilo de vida. Então a genética ela pode até favorecer o seu ganho de peso, mas a magnitude desse ganho é o do seu estilo de vida. Então, de novo, não existe isso. O ganho de peso, ele é comportamental. Você fala assim às vezes, mas o meu pai e minha mãe quando casaram eram assim, na foto. Hoje eles estão assim. Então, mas o que mudou de 20, 30 anos para lá? Provavelmente seu pai parou de jogar bola, provavelmente seu pai começou a trabalhar mais, provavelmente seu pai ficou mais tempo sentado, provavelmente seu pai teve mais acesso a comidas industrializadas do que ele tinha 30 anos atrás. Então, é estilo de vida, não é metabolismo, não é remédio, não é. O emagrecimento tem a ver com as nossas escolhas, né? E o grande problema, Paulo, você tocou num ponto fundamental, porque assim, as nossas escolhas, elas vão depender da nossa cultura e das nossas crenças. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Então veja, qual que é o primeiro grupo que a gente participa quando vem ao mundo? É a família. O segundo grupo são os nossos amigos, Sim. que aí começa aquele confronto, né? Porque eu aprendo uma coisa em casa, mas o meu amigo que eu admiro aprendeu de outro jeito. Então eu sigo quem? Meus pais ou os meus amigos? É aí que às vezes as pessoas se perdem, não é? Ou se acham, depende aí do ponto de vista. Mas basicamente, olha só como isso é importante, a cultura familiar é importante. Se você
é filho de pai e mãe obeso, você tem 80% de chance de ser obeso quando crescer. Se o seu pai ou a sua mãe não faz exercício, você, por tabela, será uma criança sedentária também. E uma criança sedentária tem 4 vezes mais chance de se tornar um adulto sedentário. E o que eu quero dizer com isso? Você falou de escolha. A escolha ela tem relação com as suas crenças. Se você na sua casa escuta desde pequeno que fazer exercício é ruim, que fazer exercício é chato, que fazer exercício causa dor muscular, quando você for tentar, o que vai acontecer? Você vai achar que é chato, que causa dor, que é enfadonho, você não vai fazer. E muitas vezes, a primeira experiência que muitas pessoas têm com o exercício não é prazerosa, é negativa. Então imagina o seguinte, o indivíduo que tem um pai e uma mãe obeso, na adolescência ele é um adolescente obeso. E aí vai ter lá um futebol na escola. De repente é time com camisa, time sem camisa. Ele cai no time sem camisa. Quando ele tira a camisa, todos os colegas ficam tetinha, tetinha. Qual que é a recordação que esse adolescente vai ter do exercício? É ruim, é desprazerosa. E as pessoas obesas e sedentárias, elas têm essa recorrência, né? Elas têm lá as limitações físicas e psicológicas ocasionadas pela obesidade. Elas querem mudar esse cenário, porque elas são infelizes. Aí elas começam um programa de exercício, só que elas já têm uma memória afetiva negativa em relação ao exercício, porque elas já tentaram várias vezes no passado. E essa recorrência, ela acontece mais uma vez. Ela entra na academia, aquele treino chato, é sempre a mesma coisa. Aí ela fica com um monte de dor muscular. O que ela fala? Eu não vou dar conta. A autoeficácia dela é baixa. Aí ela vai parar. Esse é um problema. Por isso que a gente tem que criar estratégias para deixar o exercício mais prazeroso. E como é que a gente faz isso? Com conhecimento. E perguntar muitas vezes, né? Às vezes é muito comum das pessoas exigirem... Eu vejo isso muito em academia. Ah, você tem que fazer esteira, você tem que fazer esse aparelho, mas será que o cliente ele se sente motivado? Será que não tem outra opção de prática de exercício físico? Eu falo que falta perguntar para a pessoa que está ali disposta a querer sentir uma dor muscular, muitas vezes, se aquele exercício é mais ou menos prazeroso do que outros, né? Olha, você tocou num ponto, Paulo, fundamental. O perguntar. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Então, o que eu posso fazer para deixar o exercício mais prazeroso para o meu cliente que quer emagrecer? Você tem algumas estratégias, olha só que doideira. Tem alguns trabalhos aí que mostram que quando o cliente ele tem uma autoeficácia aumentada, o que é autoeficácia? Eu dou conta. Quando ele tem essa autoeficácia aumentada, ele sente mais prazer em fazer determinada atividade, inclusive exercício. Nesse caso, você tocou num ponto fundamental, ele pode ter opções de escolha. Ele vai fazer o cardio? Ele vai. Mas você pode falar para ele, olha, você tem 3 opções de cardio. Você pode fazer a esteira, você pode fazer a bicicleta ou o transporte. Qual que você quer fazer? Ele vai escolher o que gerar mais prazer nele. Sim. Exercício. Olha, você tem que treinar peito hoje, mas você prefere fazer o supino na máquina, com halter ou no crossover? E ele escolhe o que ele quer fazer. Outra dica bacana, a intensidade. Autointensidade autoselecionada gera mais prazer do que uma intensidade imposta. O que eu quero dizer com isso? Se você falar para o cliente, olha, você escolheu a bicicleta, tudo bem? Legal. Você vai fazer 15 minutos de bicicleta na intensidade que para você for prazerosa, que gere mais prazer. Ele vai escolher a intensidade. Aí você pode estar falando, mas ele vai dar um migué na intensidade. Tem um trabalho que analisou isso. Quando eles liberavam os indivíduos para fazer a intensidade que eles queriam, eles escolhiam intensidades moderadas. O que isso quer dizer? Intensidade que gera prazer e dá benefício. Sim. Não era intensidade baixa. Ele escolhia o meio do caminho. Então, ele conseguia bons resultados e aumentava a aderência porque tinha prazer. E última coisa, associada à intensidade ainda. Eles pegaram indivíduos e colocaram indivíduos em 2 situações. Primeiro, você começa o treino com alta intensidade e termina com baixa. Bati aqui. Depois, você volta. 7 dias depois, você começou com alta e terminou com baixa, né? Você vai começar com baixa e termina com alta. O que eles viram? Que a melhor estratégia para aumentar a aderência é quando você começa o treino com maior intensidade e finaliza esse treino com menor intensidade. Eles tiveram mais prazer. Até porque dependendo do dia, a pessoa pode estar mais motivada, menos motivada. Aspectos psicológicos, família, trabalho, a temperatura, se está chovendo, se não está chovendo. Então são inúmeras variáveis que impactam até na escolha da pessoa.
E a escolha, ela é fundamental. Você tem que começar a trabalhar com exercícios que a pessoa dê conta de fazer. Tem uma coisa que às vezes eu vejo na internet que me deixa irritado. O que é? Às vezes eu vejo o profissional fazendo vídeo do cliente no chão ou no cliente descendo escada sem conseguir apoiar o pé, se apoiando no corrimão, porque ele levou o cliente a um extremo tão grande que o cliente não consegue andar. Isso não é legal. Isso não gera prazer, isso é desprazeroso. A atividade física, o exercício, chame como quiser, ele tem que ser prazeroso. E, por princípio, ele não é prazeroso. A gente precisa parar de achar que fazer exercício é bom. Fazer exercício não é, fazer exercício é horrível. Machuca. Dói. Você fica com dor. A pessoa sabe que quando vai voltar para a academia, no dia seguinte ela vai estar com dor muscular. Não dá, não é todo mundo que gosta de sentir dor. Então veja, o que a gente precisa fazer? Criar estratégias. Uma das estratégias que você está citando aqui que eu acho legal, só complementando, é você diminuir o volume de treino para quem é iniciante. O iniciante não precisa fazer 3 séries de 15 a 20 repetições. Ele pode fazer uma série só de 8 a 12, 8 a 10. Ele vai ter bons resultados. A gente vai aos pouquinhos. O que a gente quer fazer? Colocar tudo, socar carga no cliente na primeira, segunda semana. Não é. Para que ele sinta a dor e ainda tem satisfação quando ele fala, nossa, eu não consegui mexer o braço. Não é legal. O cliente às vezes está tentando te dar um toque. Ele está falando, professor, olha, eu não consegui mexer o braço. Você entende? É que a gente, como brasileiro, a gente é educado, mas a gente é falso. A gente não fala. O cliente ele vai deixar você e ele vai arranjar desculpa. Ele não vai falar que ele não está gostando, que você está machucando ele. Ele vai falar que surgiu um compromisso, que ele não pode mais fazer as aulas. Né? O brasileiro tem dessa. A gente é muito educado, mas a gente é falso. Esse é um dos motivos porque não tem aderência nas academias. Exato. É muito comum você ver os 3 primeiros meses, né? O professor tá lá dando treino, dá exercício, série. Quanto mais dor muscular, melhor. Aí a pessoa não sente prazer. Exato. Porque não é todo mundo que gosta de 50 tons de cinza. Não é todo mundo, eu acho, falar, professor, Sr. Gray, qual que vai ser o treino hoje? Você fala, Anastácia, vamos para o quarto do prazer e vamos ver. Depois eu te levo para jantar de helicóptero. Não é, né? Então assim, primeiro, ninguém vai levar você para jantar de helicóptero, tá, meninas? Bota isso na cabeça, isso não existe, só em filme. E segundo, sentir dor quando se faz exercício não é prazeroso. Significa que a carga de treino ela tá errada, tem alguma coisa errada. Então veja, o que a gente tem que fazer quando fala em programas de adaptação para quem quer emagrecer? Primeiro, baixa o volume. Segundo, intensidade moderada. Terceiro, dê opções de escolha para o cliente. Quarto, manipule a intensidade para que ela vá diminuindo no decorrer da sessão. Então são algumas estratégias que a gente pode usar. Outra coisa importante, Paulo, que a gente está discutindo aqui. Na nossa geração, a gente cobrava hora-aula. Hoje fala em sessão de treino, porque às vezes o cliente ele não pode ou ele não quer treinar 1 hora. Então quando você trabalha com estratégias de sessão de treino, você pode dar treinos extremamente eficientes em torno de 40 a 45 minutos, às vezes até treino de meia hora. Tem estudo mostrando que treino de 11 minutos com o peso do corpo já gera adaptação positiva para quem é sedentário. Então vale a pena trabalhar com adaptação, com estratégia? Vale. Só que o que os profissionais fazem, infelizmente, eles ainda assim prendem aquelas coisas que a gente aprendeu lá nos anos 2000, quando a gente se formou. O treino ele tem que ter o aquecimento. Como é que é? 20 minutos de esteira. Aqueceu. Depois acabou, 10 minutos de alongamento. Depois vai lá fazer 3 séries de 15 a 20, 10, 12 exercícios. O cara ficou 1h30. Isso não é eficiente, isso não vai trazer resultado. Prova disso é que a gente está nos mesmos lugares que nós estávamos há 20 anos atrás. O que mais está acontecendo, né? Ale, a conversa está muito boa, mas a gente tem aqui uma pergunta final. Até porque se deixar a gente vai ficar estendendo aqui, aí fica muito extenso o podcast e as pessoas não vão querer assistir, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Com relação a medicamentos, hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que querem encurtar o caminho. Eu trato bem dessa forma, querem encurtar o caminho com medicamentos com injetáveis ou via oral, sem citar marcas aqui, mas queria saber, assim, quais são os efeitos disso, hein? Você está querendo falar do Ozempic, né? Eu não ia falar, mas é isso mesmo. Então vamos lá, os efeitos do Ozempic. O Ozempic, ele é um medicamento que inicialmente foi feito para diabéticos, para diminuir a resistência à insulina. Ele é um medicamento que funciona, que não tem muito efeito colateral. E é um medicamento que vai gerar redução de peso, em torno aí de até 8 quilos, dependendo do tempo de uso e dependendo da dose que você toma. Então é um medicamento bom?
É. É um medicamento que pode ajudar no emagrecimento? Sim. Só que ele não é o carro-chefe. É isso que a gente precisa pensar. De novo, as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. O fato de você tomar o Ozempic vai te ajudar a emagrecer? Vai. Só que você precisa fazer exercício. Aí as pessoas elas entram naquele círculo vicioso, né? Eu comecei a tomar um medicamento, sem contar que o Ozempic é caríssimo, né? Um medicamento que custa acho que R$800 por mês para você. Mais. Então é caro, não é todo mundo que tem condições. Em teoria, é um medicamento que tem que ser feito para diabético, né? Aí o bonitão, porque tem dinheiro, vai lá e compra e tudo bem, não tem problema nenhum com isso, mas é um medicamento que não é feito para isso, que as pessoas descobriram que pode ser para isso. Tudo bem, faz parte do jogo. Agora, a gente tem que entender que você investir tudo no medicamento só, não vai dar resultado. Posso fazer uma analogia? Mesma coisa quem está com depressão, por exemplo. Vai tomar remedinho? Vai. Mas o que é o remedinho? É uma tábua de salvação? Não. Ele é aquela pranchinha da natação que vai te ajudar a atravessar a piscina. Mas você vai ter que bater o pezinho para atravessar a piscina. Porque aquela pranchinha ela não vai sair do lugar. Ela vai te ajudar a não afundar. Mas para atravessar a piscina, você tem que se mexer. Tem que bater perna. A mesma coisa com o Ozempic. Você tem lá um auxiliar para potencializar o emagrecimento, mas tem que fazer exercício, tem que se alimentar corretamente. Porque a pessoa não vai conseguir tomar o Ozempic a vida inteira. Tem que mudar a mentalidade, né? Tem que mudar a mentalidade. Na mesma coisa que, em teoria, quem está depressivo não pode tomar medicamento a vida inteira. Em algum momento vai ter que parar. Por isso tem que fazer terapia, por isso que tem que fazer exercício. E com emagrecimento é a mesma coisa. Veja, quando falam que emagrecimento é multifatorial, é isso que eles estão querendo dizer. Não depende de uma coisa só. Depende de muitas coisas ao mesmo tempo, porém em doses homeopáticas e respeitando um processo pedagógico. Porque só para finalizar... quando você pega um cliente que quer emagrecer, a gente tem o hábito ruim de querer jogar na cabeça do cliente tudo de uma vez. Como assim? Então tem aquele hábito que fala, ó, você precisa vir aqui 3 vezes na semana, precisa dar de 7 a 10 mil passos por dia, precisa se alimentar corretamente e precisa manter esses hábitos. São os pilares do emagrecimento? Sim. Só que isso não me impede de trabalhar pedagogicamente ou de forma pedagógica. Como assim? Primeiro passo para quem quer emagrecer é fazer exercício. Porque quem começa a fazer exercício, começa a ver resultados, ele vai melhorar a alimentação. Muda o comportamento, né? Muda o comportamento. E o comportamento você muda aos poucos. Quanto mais radical é a entrada na mudança de comportamento, menor é a chance disso dar certo. Eu bati no microfone. Menor é a chance de dar certo. Então o que eu preciso pensar? Existem os pilares do emagrecimento. Só que eu tenho que trabalhar com doses homeopáticas. Um conselho que eu dou para a gente fechar aqui. Começa pelo exercício. Depois você vai trabalhando com outras variáveis desses 4 pilares. Gradativamente vai mudando, né? Exato, não é tudo de uma vez. Mesma coisa, você torce para que time? Corinthians. Legal, se eu viro para você e falar a partir de amanhã, você vai ser palmeirense, você vai ser? Não. É a mesma coisa com o nosso cliente. Por que eu faço isso com o cliente, então? Veja, ó, você é corintiano, você vai em jogo, você gosta, você tem paixão pelo time, você veste a camisa, você tem os seus hábitos que te geram prazer. De repente eu viro e falo, a partir de hoje, Paulo, você vai vestir a camisa do Palmeiras, vai no jogo do Palmeiras e vai torcer pelo Palmeiras. Você não vai fazer. Não. E por que a gente faz isso com o exercício? Você veja, ele tem um hábito que gera prazer para ele, porque o cérebro procura prazer a todo custo. O cérebro, ele é hedônico, a gente busca prazer. E quanto mais rápido o prazer, melhor, sistema de recompensa. Então por que a gente quer trabalhar jogando tudo na cabeça do cliente de uma hora para outra? Não vai dar certo. Sensacional, adorei essa analogia. Eu também. Sensacional. Ale, mensagem final. Bom, algumas mensagens finais aí. Quando a gente pensa em emagrecimento, o emagrecimento é em longo prazo. Emagrecimento é diferente de perda de peso. O emagrecimento ele depende de alguns pilares. Esses pilares eles devem ser trabalhados de forma gradativa. Começa pelo emagrecimento. Pelo exercício para o emagrecimento. Depois, muda os hábitos alimentares. Quando ele começa a fazer exercício, ele muda o hábito alimentar, ele vai sentir mais exposto. Sentir mais exposto, ele vai aumentar o nível de atividade física dele fora da academia. E quando ele percebe que tudo isso dá resultado, que ele começa a ter a autoestima dele elevada, ele vai manter esses hábitos pelo maior tempo possível. Eu acho que é isso. Sensacional. Espero que você tenha gostado desse episódio. Nós vamos ter uma segunda parte, falando agora sobre hipertrofia muscular, aumento de massa muscular. Aguarde, até mais.